Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Siniscalchi, eu sou advogada, ex-concurseira, concursada e professora aqui do setor EAD. Eu vou dar para vocês o curso de Direito Constitucional. Para quem não gosta da matéria, né, já aviso que vai ser um curso extenso, né, para atender aí, para cumprir todo o edital de vocês, mas a gente vai se ater aí sempre, né, o máximo que possível ao que cobra efetivamente o edital, né, não entrar tanto nas minúcias, né, já que direito constitucional acaba permitindo muito isso, né, tem toda uma parte aí de discussão filosóficas, né? Ele anda em parceria com a filosofia do direito propriamente dita, né? Mas a gente vai se ater, como eu disse aí, ao que é pedido nos concursos, né, nas provas. Eu trouxe aqui meu e-mail para vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar alessandra.professoraead@gmail.com e também para o fórum de alunos do curso no setor EAD, que é muito bacana, né, porque acaba permitindo aí uma discussão mais ampla, muitas vezes, né, a dúvida de um não é apenas a dúvida de um, é claro, é a dúvida de outros, então acaba fomentando muitas vezes debates, né, e discussões mais ricas aí, então, que auxiliam, né, a todos. Então, eu fiz essa breve apresentação, a gente vai passar por uma parte introdutória aí do direito constitucional, que não é por ser introdutória que ela é menos importante, né? Eu fui concurseira e sou concursada, né, também, conheço muito concurso, conheço muito banca, conheço muito aluno de concurso, né? Não são as partes iniciais, nem as partes finais dos editais ou dos tópicos que vocês vão estudar ou estão estudando que são menos importantes, né? Nem o final da frase é menos importante, né? Tudo é importante, porque às vezes é justamente aquilo que é cobrado na sua prova. Então, a gente tem nessa parte inicial aí do direito constitucional que versa um pouco sobre teoria geral do Estado, que fala sobre alguns conceitos, mas é uma parte bastante rápida até, né, que se eventualmente houver alguma cobrança em prova, vocês não vão ser pegos aí de surpresa, ok? Então, para a gente estudar o direito constitucional, eu trouxe muita coisa, já adianto, né? Trouxe bastante coisa escrita para vocês terem o material de vocês completo, né? Os arquivos completinhos e não precisarem perder tanto tempo, né? Na verdade, não é perder, mas, enfim, tomando notas. Quando eu estudava, eu gostava particularmente de ouvir e de escrever, né? Eu acho que isso permite uma absorção maior aí de conteúdo. Mas para quem gosta de ouvir apenas, eu trouxe bastante do conteúdo já exposto aqui nos slides. Então, começando aqui, para estudar direito constitucional, é necessário aí que a gente conceitue alguns elementos imprescindíveis ao conceito do direito constitucional como um todo. Então, a gente estuda eles separadamente para formar essa visão do direito constitucional como um todo, que não é de pouca importância para concurso público, né? Vinha uma perguntinha ali, né? O que estuda? Não com essa simplicidade, né? O que estuda o direito constitucional, mas alguma coisa relacionada a isso, assim, alguma questão mais teórica, e que é uma bobagem, né, de se estudar, assim, uma coisa bastante simples. Então a gente estuda o conceito de Estado, em primeiro lugar, que é assim definido como a disposição permanente sobre um território unido por um fim comum, disposição permanente de um povo sobre, não sob, um território, unido por um fim comum e dotado de soberania.
Então, dessa primeira definição, a gente já tem aqui algumas definições, algumas palavrinhas, desculpa, que são importantes aí para eventualmente uma questão de prova, né? Que é essa disposição ser permanente, portanto, ela não é transitória. Porque aí, se você tiver transitória, você pode ter qualquer tipo de sociedade, de formação de sociedade, né? Não precisa exatamente constituir um Estado, não precisa como não constitui, né? Porque são requisitos para se ter um Estado propriamente dito. Então, permanente de o quê? Um povo, né? Ou pessoas com um território também específico, unidos aí por uma finalidade, um objetivo comum, né? O ânimo de se agrupar com uma finalidade comum aí, né? De perseguir aí um fim comum. E dotado de soberania, né? Que isso é importante para a definição de Estado, o Estado soberano. Então, são palavras que vocês já têm que ter, né, para formar um início de estudo, aí uma base mais sólida, né, para poderem dar continuidade aí ao estudo do direito constitucional propriamente dito, e, enfim, até chegar aos dispositivos da Constituição. Portanto, aí também se considera, né, o Estado uma sociedade política, posto que sua organização está determinada por normas de direito positivo, hierarquizada na forma de governantes e governados e tem uma finalidade própria que é o bem público, né? Aí é a definição de Darcy Azambuja, Teoria Geral do Estado. Eu não vou ficar citando diversos nomes aqui no nosso curso, embora eu faça as devidas, dê os devidos créditos, né? Afinal de contas, não estamos doutrinando aqui, só estou pegando, muitas vezes, né, alguns livros, alguns professores têm definições ou classificações muito famosas, não só no direito, assim, mas com famosas, o que eu quero dizer, famosas no mundo dos concursos. Então é importante saber se quem diz uma coisa ou quem faz uma definição é fulano ou cicrano, enfim, porque elas são conhecidas, são notórias. Para quem está começando a estudar direito constitucional, não é um bicho de sete cabeças, tá? É bastante tranquilo, principalmente quando você chegar à Constituição Federal e perceber ali, após a segunda passada de olhos, que enfim, né, é um conjunto de regras ali, como outro qualquer. Então, mas é por isso também que é interessante saber, né, ter esses créditos e saber quem disse o quê. No entanto, aí o que a gente tem, né? A gente tem normas de direito positivo, né, ou seja, estabelecidas aí, positivadas em um documento, e obedecendo essa hierarquia entre governantes e governados com uma finalidade própria, que é o bem público. A definição de Estado, porém, ela não se encontra apenas na somatória dos elementos povo, território, finalidade e soberania, que foi os que eu sinalizei acima, mas transcende aí a própria vontade particular e individual do homem, atingindo o desejo por um bem público ou comum e regido por uma coordenação de ânimos, né? Então, o que você tem? Ele transcendeu a vontade particular de quê? De viver em sociedade, como era em... Eu não vou começar né, a definir até antes disso, que acho que não tem necessidade, mas quando o homem sentiu necessidade de viver em sociedade, né, e começou com a família, depois não nessa ordem necessariamente igreja, escola, trabalho, enfim, todas são sociedades, né, mas nenhuma delas forma um Estado, porque nelas você visa aí uma vontade particular, individual do homem, de se associar sim, mas não efetivamente uma vontade
por um bem público, né? Por um bem público você entende o quê? Quem que tem a vontade do bem público? O Estado. Mas mais tarde isso se transforma aí na vontade não apenas de um bem público, né? De partir pro que é a vontade individual de cada um, mas pela vontade de poder. Mas enfim, aí já é uma outra discussão aí que não tem tanta incidência em provas, para falar que eu nunca vi nenhuma questão desse tipo. Mas, enfim, é interessante saber como começou isso, né? Que isso partiu da vontade individual para a vontade de bem público, né? E por que isso é importante saber, né? Não só saber esses elementos aí que definem, mas de todas as sociedades às quais o homem pertence, o Estado é a única da qual ele não consegue de forma alguma se desvencilhar, ele não consegue se desligar, né? Mesmo que ele seja um ermitão aí, talvez numa ilha, não sei, talvez ele consiga, mas a ilha vai ser de alguém, né? Vai pertencer a alguém, então não dá para dizer que ele não vai ter implicações aí com o Estado. Desde antes do nascituro, de nascer mesmo, a lei já pôs a guarda aí, né, já protegeu os direitos do nascituro, né, ele já tem isso guardado, o Código Civil regula isso. E até após a sua morte, aí com as suas últimas disposições de vontade. Então, antes de nascer e depois de morrer, o homem já se vê enredado aí, né? Ele já se vê totalmente ligado às instituições do Estado. Ele não tem como fugir. Ele, né, não teria como dispor que ele não quer nascer ou dispor sobre sua morte. Efetivamente isso também não é permitido, né? Pelo menos no Brasil não. Então é uma das como é definido, né, também como um artifício da inteligência humana, porque ele é criado de tal forma que você se vê totalmente preso a ele. Ok, essas são as primeiras noções aí que são importantes para vocês terem, né? E eu vou também definindo aí alguns conceitos à medida que a gente for encontrando que forem importantes para o concurso, né? É o nosso objetivo aqui do direito constitucional, não é? Ele é abrangente à medida em que o seu edital ele cumpre as funções aí, os quesitos do seu edital, ok? Então, para funcionar, o Estado precisa de uma Constituição, né? Seja ela escrita ou não, que a gente vai ver isso, ele precisa de uma Constituição. Portanto, não obstante seu estudo apenas se iniciou com o surgimento das primeiras constituições escritas. Isso é pergunta de prova, tá, pessoal? Pode parecer que não, mas como as primeiras constituições escritas, parece algo, né, extremamente teórico, assim, que ninguém vai perguntar, surgiu aí o chamado constitucionalismo, com as primeiras constituições escritas, novamente, que é um movimento político, jurídico, ideológico, que concebeu ou aperfeiçoou a ideia de estruturação racional do Estado e de limitação do exercício do seu poder, né? O homem se viu aí, quando da formação do Estado, ele percebeu, né, tirando aí até mesmo os regimes absolutistas, né, que o seu poder precisava de certos limites, né, porque poder é uma coisa perigosa. Então essa estruturação racional aí, estamos definindo constitucionalismo do Estado aí de limitação do exercício do seu poder, concretizada pela elaboração de um documento escrito destinado a representar sua lei fundamental e suprema, né? Sua lei fundamental e suprema, o que quer dizer, né, com isso?
Quer dizer o quê? Que para representar os seus princípios efetivamente, né? O que eu falei, ainda que ele não seja escrito, né? Assim, mesmo a Constituição não escrita, ela traz algumas leis esparsas escritas então há um princípio fundamental aí que rege as suas disposições, né, as disposições daí decorrentes e o próprio exercício do Estado. Bom, a raiz do constitucionalismo, na verdade, ela está na Constituição dos Estados Unidos, de 1787, pergunta boa para um concurso, né, para não saber responder. E na Constituição da França, de 1791. E por que essa é a raiz do constitucionalismo, na verdade, né? Porque são constituições escritas e rígidas, inspiradas aí principalmente pelos ideais do iluminismo, de racionalidade aí do iluminismo do século XVIII, especialmente quanto à valorização da liberdade formal, laissez-faire, e do individualismo, né? Também é importante memorizar aí, né? Não precisa ser uma super memorização, né? Na verdade, é saber que elas são inspiradas nos ideais do iluminismo, pelo laissez-faire e pelo individualismo também, né? Questões aí que eram os princípios aí que regiam, né? Do liberalismo. Portanto, tais constituições escritas e rígidas e de cunho liberal, novamente frisando, restringiam-se a fixar regras quanto à organização do Estado, exercício e formas de transmissão do poder, né, o que também era importante, né, para que esse poder ficasse sempre concentrado nas mãos aí de uma minoria, né, mais interessante. Além de dispor sobre a limitação do poder do próprio Estado. Então, é interessante começar a estudar isso porque a gente vai acompanhando aí no decorrer do curso a modificação do caráter da própria Constituição, né? E por que isso aconteceu, enfim, quais foram os fatores reais aí que influenciaram, né? No princípio, a gente teve um constitucionalismo partindo aí da Constituição dos Estados Unidos de 1787 e da França de 1791, regidos por um iluminismo. Então, essas constituições, elas se preocupavam, né, elas cuidavam aí na fixação de regras sobre a organização do Estado, exercício e formas de transmissão do poder. É fácil fazer um paralelo, aí traçar um paralelo com a nossa Constituição atual, por exemplo, né? A nossa Constituição atual de 1988, que a gente vai estudar bastante, ela se preocupa apenas em fixar regras quanto ao funcionamento do Estado, exercício e transmissão do poder, isso, né, nem se fala, e sobre a limitação do poder do Estado. Não, ela fala sobre tudo, né? Na verdade, a gente também vai ver a classificação das constituições aí no que, né, ou em que a nossa se encaixa. Mas fazer esse tipo de comparação, né, entre algumas constituições importantes, alguns pontos que são marcos, na verdade, para se estudar o direito constitucional, o constitucionalismo, enfim, a própria Constituição, é importante, né, traçar esse paralelo porque ajuda vocês a memorizar, né, fazer essa comparação. E aí a gente tem que o direito constitucional, portanto, né, ele nasceu com o constitucionalismo, cuidando primeiramente da ordem jurídica fundamental do Estado liberal, aí, né, baseado nos princípios liberais, mas que, porém, a sua evolução, ela transcendeu essa simples consideração de tais valores, que era, né, uma coisa mais objetiva, como organização do Estado, funcionamento, formas de transmissão do poder e limitação do poder, para
observar normas jurídicas, né, e formais, por exemplo, protetora dos direitos humanos, né, que a nossa Constituição Federal, novamente, é um bom exemplo, né, de como passamos dessa Constituição inspirada no Iluminismo para a Constituição de 88, que é considerada a Constituição cidadã. Né, também é importante saber aí, porque de repente a prova não coloca que a Constituição de 88 ela chama de Constituição Cidadã. Então, né, também bem tranquilo aí, ok? Então, saber aqui que o direito constitucional também nasceu com o constitucionalismo e a gente teve uma evolução, passando aí a considerar também a Constituição, né, considerar também os direitos humanos. Importante aí nesse ponto da matéria a gente estudar dois nomes que trazem aí, né, teorias que podem e já foram cobradas em prova também, né. Primeiramente, no caso do Ferdinand Lassalle, que defendeu aí sua tese em 1862, aí na antiga Prússia, né, e ele dizia que as questões, né, essa tese dele, na verdade, é um livro, né, a Constituição, as questões constitucionais, elas não são questões jurídicas, mas elas são políticas, uma vez que a Constituição de um país, ela representa, acima de tudo, as relações de poder nele dominantes. E nessa tese aí, nessa apresentação, né, ele expôs que a Constituição, para ele, né, ela não era, ela não passava de um pedaço de papel, e essa definição, na verdade, que é bem importante, até quando a gente começa a estudar aí as constituições, né, as concepções das constituições, essa é bastante famosa, se não for a mais famosa, que ela não passa de um pedaço de papel, sendo que ela depende, na verdade, né, de uma série de outros fatores, por exemplo, né, do poder militar e das forças armadas, poder social, no caso, os latifundiários, o poder econômico da indústria e do capital, e o poder intelectual, no caso da consciência e culturas gerais. Então, a Constituição assim descrita, se ela não for tida por partes, como somatório dos fatores reais, ela não passa de um pedaço de papel, é isso que ele quer dizer. O somatório de fatores reais, na verdade, de poder que vigoram o país, né? Por quê? O que ele coloca aqui, né? No caso, a monarquia é um fragmento de Constituição. Por que seria um fragmento de Constituição? Porque o rei, se eventualmente, num dado momento da história, não tivermos mais leis, né? Foi dessa forma que foi exposto, e o povo resolver se rebelar e dizer que, olha, então se a gente não tem mais lei, a gente também não quer mais monarquia, a gente não quer sustentar um rei, não quer pagar por esse custo, né? E o povo é maioria. Mas aí o rei fala, não, mas eu sou chefe do exército, eu sou detentor das armas, né? Então, vocês não têm como, né, não se submeterem aos meus interesses, né? Já que ele é o chefe do exército, né? Fica complicado. Então, nessa concepção, a monarquia, o rei, é um fragmento de Constituição. Estou frisando isso porque se a prova cobrar o que é fragmento de Constituição, né, cara de concurso também, de pergunta de concurso, isso, e você não vai saber se não tiver realmente estudado o assunto. No caso dos latifundiários, idem, né, o raciocínio se repete, né, os donos de terras, de repente, não tem mais lei, o povo resolve que, olha, é uma parcela pequena, né, da população, são, né, alguns poucos donos, nobres donos de terras,
nós, né, que é a aristocracia, então a gente também não quer mais sustentar pagar impostos, né, para sustentar essa parcela, então a gente não quer mais. Ah, mas a gente exerce, né, e sempre exerceu e sempre exercerá, por óbvio, né, quem tem mais dinheiro acaba exercendo um poder sobre o rei. Então, se a gente, né, a aristocracia, latifundiários, se nós exercemos um poder sobre o rei, nós também somos um fragmento de constituição. Idem com a burguesia, né, que eram os industriais, entre aspas, né, donos de fábrica. Se a população resolvesse que não temos mais lei, então também não queremos mais a burguesia. Mas é a burguesia que emprega boa parte aí da população, né? Então, se a população, se o povo não tiver trabalho, então como ele vai se sustentar, né? Então, de uma certa forma, a burguesia também é um fragmento de Constituição. Eu vou anotar aqui para vocês não esquecerem. Idem com os bancários, que foi outro ponto abordado pelo Lassalle e continua sendo algo extremamente atual, né? Os bancários exercem algum poder sobre a monarquia, né? Tem alguma dúvida sobre isso? Não, então eles exercem efetivamente. Se o povo, né, resolver que não temos mais leis, portanto não vamos sustentar e pagar impostos aí para os bancos, tá? Mas se eventualmente o rei precisa de dinheiro, ele consegue, né, esse dinheiro junto aos bancos. Portanto, os bancos com esse poder real aí, de fato, também são fragmentos de Constituição. Cada um desses fatores, portanto, né, fatores reais de poder que vigoram no país, fatores reais de poder. Veja que como fatores reais de poder não foi colocado o povo. Portanto, essa foi a explanação do Lassalle quanto a Constituição não passar de um pedaço de papel, que é o que eu coloquei, que pode ser cobrado em prova, porque é algo bastante difundido, e que ela é considerada dessa forma se você não avaliar aí separadamente os fatores reais de poder e os fragmentos que formam aí esses fragmentos de Constituição. E eles todos juntos, né, por óbvio, aí vão formar uma Constituição de fato. Mas quem falou em pedaço de papel, Ferdinand Lassalle. Então, portanto, tais fatores reais de poder postos em uma folha de papel passam a ter uma expressão escrita, né? Passam a ser um simples pedaço de papel, mas a ter essa expressão escrita, agora alçados ao patamar do direito como instituições jurídicas. Se eles são fatores reais de poder, se eles podem exercer esse poder e se eles podem influenciar no próprio Estado, né, na Constituição, no Estado, eles são instituições jurídicas, né, alcançam esse status. Então, dessa forma, quem lhes afrontar estará afrontando a lei e deverá ser punido. Então, é aí que a gente, né, desenvolve todo esse raciocínio aí, partindo de Estado, passando por constitucionalismo, né, que é esse movimento, até o estudo da Constituição e como isso também passa para uma instituição jurídica e quem descumpre a lei, né, da Constituição, você vai passar depois para as leis infraconstitucionais e quem descumpre a lei deverá ser punido. Contrariamente a essa ideia do Lassalle, a gente tem um importante estudo do Konrad Hess, que é um jurista alemão aí, que foi em 1959,
Sobre a força normativa da Constituição, né? Aqui estudou-se, né, ou estuda-se, a existência de um meio termo entre a ausência de normatividade em virtude de uma situação de fato, ou seja, entre algo real ali que está acontecendo, e uma normatividade sem qualquer elemento de realidade. Já vou explicar. A essência dessa norma constitucional, portanto, reside na sua vigência. Ela só é dotada, né? Ela só passa a ter essa situação fática à medida que ela tem vigência, né? Se ela não tem vigência, ela não existe, né? De fato. Então, reside na sua vigência, haja vista que não tem autonomia diante da realidade. Ela, por si só, a Constituição, né, a própria Constituição, ela não tem autonomia diante da realidade. Então, a discussão girou em torno de onde estaria a força normativa da Constituição, né? Ao mesmo tempo que Lassalle diz que ela é uma folha de papel, se você não tiver a consideração dos fatores reais de poder e não estudar isso, né, cada fator real de poder como um fragmento de Constituição, em contrapartida, o Conrad Hess estuda, né, considera que tem que ter um meio termo entre o fato, né, o que seria o fator real de poder, e aquilo que é a norma, né, sem nenhuma realidade, a norma pura, né, o preto no branco. A Constituição, portanto, né, não configura apenas expressão de um ser, mas de um dever ser. Também, ficou pior. Palavras bastante conhecidas, que eu já vou ajeitar aqui, que ficou uma bagunça. Essa questão de definir, né, a Constituição como não apenas um ser, mas um dever ser, também uma colocação bem importante que pode ser cobrada em prova. E significa, né, nesse caso, mais do que o simples reflexo das condições fáticas da sua vigência, né, como no caso os fatores reais de poder do Lassalle, particularmente considerando aí as forças sociais e políticas, determinada pela realidade social e ao mesmo tempo determinante em relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade, a norma pura, o preto no branco, nem a simples eficácia das relações, condições sociopolíticas e econômicas, né? Então, ele não considera que é uma folha de papel, apenas uma folha de papel, se você não considerar os fatores reais de poder, portanto, a situação fática, mas também não acha que ela é apenas, né, não se pode definir como a pura normatividade. Ele acha que tem que haver um equilíbrio entre essas duas definições, né? Algo bastante teórico, é uma introdução, você não vai ficar entediado porque vai acabar já, mas são posicionamentos, considerações bastante importantes, como eu disse. Ainda no entender de Hess, a finalidade de uma proposição constitucional e sua nítida vontade normativa não devem ser sacrificadas em virtude de uma mudança de situação. Ao direito constitucional cumpre realçar, despertar e preservar outra coisa muito importante, que é a vontade de Constituição. Eu estou com um pouco de fraqueza aqui hoje, tá saindo um pouco torto, mas é basicamente isso. O que ele quer dizer? Que é perigoso você, quando você tem um conjunto de normas, uma Constituição, você ter mudanças, né, da situação. O que seriam mudanças na situação traduzidas aí para os dias de hoje, né? Mudanças na situação que impliquem emendas constitucionais. E emendas constitucionais são perigosas. À medida em que você submete uma norma pura, essa vontade de Constituição, o que seria a vontade de Constituição? A vontade de respeitar a algo maior,
né? E esse algo maior, o que ele traria? Ele traria uma unidade para todas as leis infraconstitucionais, porque todas elas teriam que estar, na verdade tem que estar, né, de acordo com a Constituição Federal. Então, se você tem essa dinâmica funcionando, né, redonda, todas as leis de acordo com uma lei maior, representada por essa vontade de Constituição, você tem uma harmonia maior também, né, e uma eficácia maior, não só das leis, que você não fica entrando toda hora com medidas, né, para alegar uma inconstitucionalidade aí de uma lei, porque ela não está de acordo com a Constituição, aí já tem um erro, né, na própria formação da lei, que não foi feita de acordo, mas a gente vai ver isso. Então, você não teria isso se você não respeitasse essa vontade maior, aí, essa norma maior. Ok, são, na verdade, as partes mais importantes aí da introdução do direito constitucional, sem falar, né, sem jogar muita conversa fora, entrando no mérito mesmo da questão, que é concurso público de vocês. Então, eu já prestei bastante concurso, eu sei o que é isso. A gente vai começar a ver agora, né, de fato, conceito de Constituição também, que são os conceitos, na verdade, né, e que são abordados aí por diversas doutrinas e autores que também são cobrados em provas, mas antes disso a gente vai fazer uma pausa para minha garganta e já já a gente volta.